Gravando, transferência de calor 2, professor Flávio Tambellini. Vamos lá para o exemplo 2. Tá? Então, ó, aqui uma placa plana, paralela, tá? Aqui entra na placa um escoamento com velocidade U, tá? Regime laminar, tá? Vai formar um perfil de velocidade aqui, tá? Então aqui no centro, na linha de centro, a gente vai marcar nossa coordenada Y. Então a distância entre as placas é A, então da linha de centro até a placa é A sobre 2. Tá? Um comprimento X, tá? Da esquerda para a direita, o Y para cima, e aqui um comprimento L. Então a coordenada Z é perpendicular à tela, tá? Saindo em direção a vocês. Tá? Então essa é a coordenada Z. Ó, para o escoamento plenamente desenvolvido em regime laminar entre duas placas planas paralelas, a componente na direção x da equação de Navier-Stokes é dada pela seguinte equação diferencial. Tá aí. Tá? Eu já vou comentar. Deixa eu só comentar um detalhe anterior. Tá? Aqui, ó, como as duas placas estão paralelas, você tem um perfil de velocidade. Se essa placa estiver parada, mas a de cima estiver com uma velocidade qualquer, uma velocidade fixa, tem outro perfil de velocidade. Tá? Quando se estuda aerodinâmica, o carro andando na rua, numa pista, embaixo do carro é simulando como se tivesse essa placa de cima superior em movimento e a de baixo parada. Quando se faz testes de aerodinâmica com os carros em túnel de vento, tá? O carro está parado, tá? E aqui também o chão está parado, então você tem um escoamento de ar, então é diferente de uma situação real, tá? E eu queria comentar esse detalhe que eu tinha me esquecido, tá? Bom, aqui está a equação de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas na direção x, tá? Ou seja, da esquerda para a direita. Tá? Esse primeiro termo do lado esquerdo é a taxa da quantidade de movimento linear. Eles gostam muito de falar isso nesse termo, tá? Que nada mais é que as forças que estão atuando no volume de controle, tá? Que é igual a força devido à gravidade na direção x, a força devido à pressão e mais as forças devido mais as forças viscosas, tá? Então isso aqui é o balanço de energia, né? No fundo é um balanço de força das equações de Navier-Stokes, tá? E isso aqui foi feito uma análise diferencial do volume de controle. Se fosse uma análise integral, sairia numa outra equação, numa outra situação, tá? Vocês não precisam no primeiro momento ficar decorando tudo isso. Claro, nem tem como, né? Impossível. Tem que entender pelo menos algumas coisas. E é por isso que eu estou fazendo esse exemplo com vocês. Apesar de ter na apostila, mas é bom. Ó, como o escoamento é em regime permanente na direção x, temos os seguintes termos que são nulos. A velocidade na direção y para cima ela é zero. A direção W, na direção do eixo Z, é zero. Tá? Não tem variação da velocidade com o tempo, porque é regime permanente. Não tem variação da velocidade com x, porque é permanente. Só vou voltar aqui. Eu vou voltar algumas vezes, tá? Então, ó, aqui x. A velocidade que vai ocorrendo aqui, para a mesma posição y, em x, é a mesma. Tá? Então não muda. É só ver aqui, ó, se essa placa está parada, aqui nesse ponto, na superfície da placa, a velocidade é zero, em qualquer posição x. Tá? Então, não tem variação, não tem velocidade na direção z, então não tem variação de velocidade em z, ou seja, né, na direção do perpendicular ao plano aqui da tela, tá? Então tudo isso é igual a zero.
Olha que não está falando que o que vai ter é variação da velocidade U com a posição Y, tá? Isso sim, tá? No centro, só para vocês terem uma ideia, ela é máxima, e junto à superfície, né, quando o Y vale A sobre 2 ou menos A sobre 2, vale 0. Tá? Então, a variação com Y, a variação da velocidade com Y tem. Não tem aceleração da gravidade na direção X, né, pessoal? Vale 0. Agora, percebam que a segunda derivada em relação a X e a segunda derivada em relação a Z, ela é 0. Mas não está falando que em relação a Y é 0. Tá? Então, você tem uma segunda derivada em relação a Y. Depois a gente vai ver quem é o responsável por isso. As condições de contorno são as seguintes. Né? Para y igual a A sobre 2, lá em cima, U vale 0. Poderia colocar y igual a menos A sobre 2, U também é 0. Para y igual a 0, U é igual ao máximo, ou o du dy é 0. Tá? Muito bem. O que nós vamos determinar? O perfil de velocidade, B, velocidade média, C, velocidade máxima, D, velocidade máxima em função da velocidade média, E, o perfil de velocidade em função da velocidade máxima e da distância Y. Tá? F, para uma determinada seção, perfil de velocidade e perfil de temperatura vale. Então, ele deu esse perfil de velocidade e esse perfil de temperatura. Tá? Considere que a altura entre as placas vale 0,08 metros, ou seja, A vale 0,08 e A sobre 2 vale 0,04 metros. Determine a velocidade média e a temperatura média. E aí, na letra G, faço o gráfico da posição Y em função da velocidade e faço o gráfico da posição Y em função da temperatura. Muito bem, eu vou voltar lá naquele perfil, porque vai cair nessa equação. Deixa eu voltar lá nos slides anteriores. Aqui. Bom, essa equação, tá, não tem variação de U com X, então esse termo vai ser 0. Eu esqueci de fazer isso no slide posterior, tá? Deve ter feito. Por isso que eu estou voltando aqui. Esse termo vai ser igual a 0. Então vai sobrar só esse aqui do meio. Vocês vão ver lá depois na simplificação. Então vai ficar μ vezes derivada ao quadrado de U em relação a dy ao quadrado. D ao quadrado de U em relação a... Então, segunda derivada de U em relação a y. O dp dx vai aparecer. Então, para o escoamento ocorrer, tem que ter um gradiente de pressão, senão não vai. Né? Esse termo vai ser 0. O du dz é 0. O w é 0. O du dy não é 0, mas o v é 0. Então, isso aqui vai dar 0. Isso aqui, esse produto. O u não é 0, mas o du dx é 0. Tá? Então, esse produto dá 0. Du dt vai dar 0, porque é regime permanente. Então, tudo isso aqui do lado esquerdo vai ser 0. Tá? Eu quis voltar para poder entender, né, o que foi anulado e o que não foi. Tá? Então, ó, olha só, sobrou aquele μ, d ao quadrado, u, dy ao quadrado, tá? Ele seria menos dp dx mais isso. Aí a gente passa o dp dx para o outro lado, ele fica positivo. Então, isso aqui é uma constante. Então, nós temos uma equação diferencial que a segunda derivada é uma constante. Se a segunda derivada é uma constante, a primeira derivada vai ser o quê, pessoal? Vai ser que função? Estou esperando uma resposta. Não adianta, não escrevam no chat, respondam aí se alguém souber. Vai ser de primeiro grau? Primeiro grau. Quem que falou? Matheus. Isso, Matheus. Vai ser do primeiro grau.
E se nós, integrando uma vez, a gente vai cair numa equação do primeiro, uma derivada simples, e a função u vai ser do primeiro grau. E se nós integrarmos de novo, a velocidade vai ser uma função de que grau? Se integrar a constante? Ó, integrando uma vez, cai numa função do primeiro grau. Integrando de novo, cai no quê? Segundo grau. Isso, cai no segundo grau. É o que vai acontecer com o perfil de velocidade U. Então, ó, nós temos aqui as condições de contorno, tá? Para y igual a zero. Né? A velocidade é máxima. Quando a velocidade é máxima, deu dy é zero. Tá? É a mesma coisa. Para y é igual a sobre 2, U vale zero. Tá? Lá perto da placa. Né? E aí, ó, integrando uma vez a equação diferencial, né? Nossa, eu esqueci de colocar aqui a integração. Fui direto. Mas eu escrevi, pelo menos, né? Vai cair deu dy é igual a 1 sobre μ dp dx vezes y mais uma constante de integração. Tá? E aí a gente vai substituir essa condição de contorno. Aqui, tá? Aqui vai ser zero. Aqui vai ser zero, C1 vai dar zero. Tá, ó. Zero é igual a isso aqui, vezes zero mais C1. Então C1 deu zero. Precisamos escrever. Então nós temos a primeira... Nossa, eu fiz tudo direto, até esqueci que eu tinha feito direto. Faz um tempo que eu fiz isso, mas nas outras turmas eu não fiz esse exercício. Então, ó, nós temos aqui, ó, du dy é uma função do primeiro grau. 1 sobre μ, dp dx vezes y. Tá? E aí, ó, integrando mais uma vez, cai numa função do segundo grau mais o C2. E agora a gente substitui a outra condição de contorno, lá no y é igual a sobre 2. Tá, ó. A velocidade é zero, é a sobre 2 ao quadrado, tem o C2. Então, o C2 vai dar menos 1 sobre μ dp dx vezes a ao quadrado sobre 8. Então, a gente tem que a velocidade U que varia com y é isso aqui, ó, esse valor, 1 sobre μ dp dx, vezes y ao quadrado dividido por 2, menos 1 sobre μ vezes dp dx vezes a ao quadrado sobre 8. Né? Colocando 1 sobre μ dp dx em evidência, fica y ao quadrado sobre 2 menos a ao quadrado sobre 8. Então, está aqui o nosso perfil de velocidade. Tá? Se o y for, ó, se a gente colocar aqui a ao quadrado sobre 2, vai dar a ao quadrado sobre 4, que dividido por 2 dá ao quadrado sobre 8. Menos a ao quadrado sobre 8 dá zero. Então tá certo. Tá? Então tá aqui o perfil de velocidade. Beleza? Né? Esse negócio é confuso, hein? Assim, o que é confuso? Vou voltar lá. O que é confuso e eu não vou fazer com que vocês saibam de cor. Vocês têm que saber integrar. Certo? Isso vocês têm que saber integrar uma equação diferencial simples. Eu vou voltar só um momentinho. E vocês têm que saber colocar as condições de contorno. Tá? Mas eu vou dar as condições de contorno para vocês. Eu vou dar um exercício como trabalho. Tá? Vocês não precisam saber isso aqui tudo. Tá? Eu tenho que dar isso para vocês. Óbvio. Tá? Eu vou dar um trabalho parecido com esse. Isso aqui eu tenho que dar para vocês, o que vale zero, e tenho que dar isso. É o Matheus que está falando ou não? Que foi Sim. difícil? Quem foi que falou? É o Matheus. Então, Matheus, eu tenho que dar isso aqui tudo, senão realmente, vocês que estão aprendendo agora, começando, não tem jeito, é complicado mesmo, é difícil, por isso que eu tenho que dar todas essas coisas. Se eu der aquela equação diferencial lá, que está no slide anterior, mais isso aqui e mais isso aqui, vocês vão fazendo as simplificações, chegar aqui, vocês vão chegar nisso aqui. Integrar uma equação desse tipo é fácil, não é difícil. Tá? É tranquilo. Beleza?
Tá? Então, o que eu não posso dar uma equação diferencial que vocês ainda não viram, que é complicado. E transferência de calor não tinha lá, acho que numa delas lá, vocês não viram, a gente pegou a fase meio complicada da pandemia. Aí eu cortei algumas coisinhas, mas tem umas equações diferenciais meio enroladas assim. Tá? Mas aí, no caso, seria com número, substituir essas letras por número ou seria só com letra mesmo? Não, faz com letra, depois a gente vai fazer com número também, tá? Só um momentinho. Eu quero mostrar um detalhe para vocês, tá? Depois eu vou recordar vocês de uma coisa, tá? A apostila eu escrevi, aqui eu vou falar. Bom, beleza. B, calcular a velocidade média. Como que calcula a velocidade média? 1 sobre a área, integral na área, espero só chegar mais um pouquinho para frente, U de Y dA, tá? Então, sobre a área, integral de menos A sobre 2 a A sobre 2, que vai da placa inferior até a placa superior, o Y dy, tá? Um detalhe, tá? Essa área aqui, na verdade, é a largura vezes a altura. Essa área é a largura vezes a altura. A largura aqui cancela com a largura aqui, por isso que ela não aparece. Tá? Então, isso aqui vai dar... a gente pode integrar, como é uma função no segundo grau, é uma função par, nós podemos integrar de 0 a A sobre 2 duas vezes, fazer 2 vezes 0 a A sobre 2. Tá? Então, fazendo essa integração duas vezes, tá? Substitui a função U de y e integra o y ao quadrado sobre 2, que vai dar y ao cubo sobre 3. E aqui dá menos y, tá? Vezes essa constante aqui. Tá? Então, tá aqui, ó, integral de 0 a sobre 2, tá y ao cubo sobre 6, menos a ao quadrado vezes y sobre 8, de 0 a sobre 2. Fazendo essas contas, esse valor dá menos a ao quadrado sobre 12.000 pp dx. Então, esse é o valor da velocidade média. Uma placa plana, no escoamento entre duas placas. Tá? Não mais um regime laminar dentro de um tubo, mas entre duas placas. Eu nem falo isso em mecânica dos fluidos 2, porque vocês ainda estão aprendendo, então deixa para falar em transferência de calor 2, que vocês já estão um pouco mais amadurecidos. A velocidade máxima ocorre no centro, ou seja, quando y é igual a 0. Substituindo na equação da velocidade, a velocidade máxima vai ser essa, menos a ao quadrado sobre 8.000 dp dx. Tá? D, a velocidade máxima em função da velocidade média. Tá? Então, nós temos, substituindo a equação da velocidade máxima, nós temos esse resultado. E pegando, tirando menos a ao quadrado sobre 8, substituindo esse dp dx sobre μ, mas colocando o valor da velocidade média no lugar, a gente tem que a velocidade máxima é 3 vezes a velocidade média sobre 2, ou seja, numa placa, no escoamento entre duas placas, a velocidade máxima é 1,5 vezes a velocidade média, tá? Para regime laminar. No caso de escoamento dentro do tubo, a velocidade máxima é o dobro da velocidade média. Então, percebe que aqui para escoamento entre duas placas, não dá para aplicar o mesmo critério do caso de escoamento dentro do tubo. Tá? Isso aí eu comento na apostila. Letra E. O perfil de velocidade em função da velocidade máxima e da distância y. Tá? Então, nós temos aí, substituindo o resultado do item C no item A, a gente tem isso aqui. Tá? O máximo é isso aqui. O sobre μ dp dx é menos 8 o máximo sobre A ao quadrado, né? Isolando esse termo aqui. E aí, tirando, colocando no lugar do máximo, né? Isso aqui, do dp dx lá, a velocidade y em relação ao máximo é 1 menos 4y sobre A ao quadrado. Tá? É diferente do perfil da velocidade lá, que
geralmente, quando no tubo, a velocidade em função da velocidade máxima, geralmente aqui aparece o termo 2 e não 4, tá? O escoamento dentro do tubo. Então, é uma constante 2, 1 menos R1 sobre R1 ao quadrado. Tá? É diferente um pouco, mas é parabólico também. Então, ó, na letra F, para uma determinada seção, o perfil de velocidade e o perfil de temperatura valem. O perfil de velocidade é esse e o perfil de temperatura é esse. São todos perfis, são funções polinomiais, do segundo grau e do quarto grau. Tá? Determine a velocidade média e a temperatura média. Então, está aqui, velocidade média. Sabemos que a velocidade média é 2/3 da velocidade máxima. E a velocidade máxima ocorre quando y é igual a zero. Então, nós temos essa equação aqui, a velocidade máxima, substituindo o médio. Se a velocidade máxima é 1,5 vezes a velocidade média é 2/3 da velocidade máxima. Então, 2/3 de 0,09 dá 0,06. Então, a velocidade média vai ser de 0,06 metros por segundo. Tá? Pode fazer por aí, mais fácil. Senão, poderia integrar isso aqui tudo de novo e calcular a velocidade média. Mas tem lá. Tá? Temperatura média. Temperatura média é dada pela seguinte forma. Agora é diferente, né? Temperatura média é 1 sobre a vazão máxima sobre Cp vezes a integral de ρ Cp vezes U vezes T vezes dA. Tá? Olha aqui, ó, o dA, o elemento de área dA, é a largura da placa vezes a altura, uma altura infinitesimal. E a vazão máxima é a densidade vezes a velocidade média vezes a área. E aí a gente tem, substituindo, tá? No lugar do dA, põe o B vezes dy, no lugar do m ponto, põe o ρ vezes o barra vezes a área. E a área é B, que é a largura, vezes a altura. Esses dois valores de B vão se simplificar, tá? Então, simplificando os termos, temperatura média é 2 sobre a velocidade média sobre A, integral de 0 a A sobre 2, da velocidade vezes a temperatura vezes dy. Então, para calcular a temperatura média, a gente precisa da velocidade, não basta só colocar a temperatura. E aí, substituindo o perfil de velocidade e o perfil de temperatura, tá? A gente coloca uma integração que é um pouco grande, tá? Fica um pouquinho grande. Então, ó, a gente fazendo a distributiva, tá? E simplificando os termos, cai nessa integração aqui, tá? Um polinômio do sexto grau. Então, ó, o 10 vira 10y. Esse termo ao quadrado vira ao cubo, mas a constante é ao quadrado. Aqui, o y vira a quinta. E o 0,04 fica 0,04 a quarta. Aqui, fica... tem que lembrar que fica elevado a 2 mais 3, mas dividido por 3. 4 mais 1, 5, dividido por 5. Tá? 6 mais 1, 7, dividido por 7. Então, fica y a sétima, mais o 0,04 fica elevado a sexta. E eu fazendo essas continhas aqui, a gente vai substituindo os valores, temperatura média vai ser de 22,4 graus Celsius. Ok? É um pouquinho de trabalho. Aí o gráfico da posição y em função da velocidade e o gráfico da posição y em função da temperatura. Pessoal, não confundam uma coisa com a outra. Se está pedindo o gráfico da posição y em função da velocidade, o y é no eixo vertical e a velocidade no eixo horizontal. Se está pedindo aqui y em função da temperatura, o y na posição vertical e a temperatura no eixo horizontal. Tá? Então, ó, aqui está o gráfico da velocidade. Eu peguei aquele perfil de velocidade, pus no Excel e foi montado o gráfico aí, né? Claro que ele tinha que ser no máximo aqui na posição y igual a zero, tá? E a velocidade vai ser zero, tá? Aqui é a velocidade, tá? Aqui junto com a placa inferior e junto com a placa superior, ok? Então tá aí um gráfico.
Só quando vocês forem fazer gráfico, ó, esses incrementos precisam ser iguais, tá? E aqui também, então faça um gráfico adequado. E aqui o gráfico da temperatura, tá? Nós temos a temperatura aqui de 10 graus no centro, né, praticamente 10 graus, e aqui quase chegando a 50 graus perto da placa, ok? Então tá aí o exercício, beleza? Eu vou salvar.